a bênção financeira. No reino de Deus, a lógica da prosperidade não está no acúmulo de riquezas, mas no ato de compartilhar. Tenha um coração doador. Doar nos força a dar um passo de fé. É uma forma de gratidão. Há maior felicidade em dar do que receber. Está lá em Atos 20, 35. E essa palavra aqui eu aprendi com o Mike Murdock, que é muito interessante. A nossa semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo na nossa vida a gente está semeando. E quando eu estava lendo esse texto, eu achei muito interessante que eu li na Bíblia do Mateus Henry, e ele falou que Paulo era um cara muito sábio e foi um cara modelo na área de finanças. Ele não quis ser pesado a ninguém, ele fazia tendas, ele trabalhava, e ele diz também que ele nunca se utilizou da sua autoridade, da sua retórica, para manipular as pessoas. E infelizmente, às vezes, a gente vê pessoas que usam da sua autoridade, da sua retórica, para manipular na área das ofertas, sabe? Para fazer um abuso nessa área. Então, é muito interessante que diz que ele não se utilizava disso. Ele ensinava a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, a ofertar com alegria, com fé, com dedicação e com expectativa. E ensinava os irmãos a trabalharem e a doarem também às pessoas necessitadas. Então, é muito interessante quando a gente crê nesse poder da doação. A Bíblia fala, é muito interessante, de uma mulher que ela ressuscitou por causa do poder da doação. Ela soube usar a ferramenta que ela tinha, que foi Dorcas, uma linha e uma agulha. E ali, ela fazia roupa para viúvas, para pessoas necessitadas, e quando ela morreu, o pessoal da cidade ficou tão entristecido. Aí foram a Pedro e oraram e ela ressuscitou. Você não tem certeza do poder da doação que você tem. Quando você está doando algo financeiramente, quando você está abençoando alguém, pode ter certeza que Deus às vezes está cuidando até da tua saúde, você nem sabe. Deus está cuidando de um filho seu, que talvez está longe da casa do Senhor, e aquele poder de doação que você está exercitando, essa semente, Deus vai fazer um milagre lá na vida do teu filho, da tua filha. Eu creio nisso, irmãos. Então a gente tem que entender esse poder da doação. Pode passar. Aí ele entra falando do dinheiro sendo usado com sabedoria. Então, para ser usado com sabedoria, eu já falei aqui no início, a gente tem que ter prioridades. Cabe ao ser humano conquistar as riquezas e aprender a administrá-las. Então, cabe a você. Deus te deu inteligência. Deus te deu sabedoria. A gente tem que fazer um planejamento. Mas eu disse que a gente é muito levado pelos meios de comunicação. Há todo o investimento na área do marketing para me envolver e para te envolver, para endividar a gente, porque o nosso mundo é capitalista. Então, você tem que ter até muito cuidado com o que você anda vendo, sabe? Os seus filhos, porque cada dia é um brinquedo novo, cada dia é um iPad diferente, é um iPhone diferente. E aí a gente acaba sendo levado, então a gente tem que aprender a administrar. Então Deus vai usar as finanças para ensinar-nos a confiar nele, para suprir todas as nossas necessidades. Para a maioria dos casais, a área financeira será o maior teste dos seus relacionamentos. Eu já disse isso aqui no início. O maior índice de divórcio hoje é na área financeira. Pode passar. O grande problema também dos casais hoje é na disputa de autoridade e liderança. Então, é muito interessante, porque às vezes o casal, quem tem uma maior liderança na área financeira é a mulher. E isso não vai ter problema nenhum para o homem, que sabe lidar com isso. Porque às vezes, e até às vezes a mulher ganha mais do que ele. E não vai ser problema nenhum ela liderar as finanças, ela administrar em conjunto com ele, em submissão a ele. Eu já ganhei mais do que o Silas. Um período. Eu paguei aluguel. Ele mesmo já falou aqui, eu tirei um empréstimo, e descontava de quem? Do meu bolso. Mas eu nunca reclamei com ele. Eu nunca murmurei. Porque houve um consenso de intimidade na área da comunicação. É isso que eu disse aqui no início. O casal vai ter que ter uma
intimidade muito grande, conversar sobre isso, né? Até quando vocês vão juntos aqui fazer uma oferta de sacrifício, às vezes ele faz a dele, eu faço a minha. Nós tem vezes que ele fala, Elisete, vamos dar isso aqui, você acha que está certo? Agora, eu como hoje já sou aposentada, né? Então quando eu me aposentei também, eu falei para Deus, Senhor, se eu me aposentar com certo teto, eu gosto de fazer essas coisas, né? E aí eu falei, eu vou dar todo o meu primeiro salário para a igreja. E eu vou abençoar pessoas com o meu salário. Eu não uso o meu salário para mim. Porque graças a Deus eu tenho um marido que é mão aberta para mim. Te amo. É verdade. Então eu uso o meu salário, eu abençoo pessoas. Não vou entrar em detalhes aqui. Sabe, e eu tenho o maior prazer. Tiro o meu dízimo e abençoo pessoas. E Deus tem me prosperado. Quando eu recebi minha aposentadoria, que eu olhei, eu falei, meu Deus, tu és maravilhoso. Deus honra. Irmã, eu quero incentivar aqui nessa manhã a fidelidade de vocês nos dízimos e nas ofertas. É um segredo muito grande. Eu louvo a Deus porque eu cresci dentro de uma casa onde eu vi isso. Talvez você cresceu numa casa que eles não eram nem cristãos, não tinham esse hábito de dizimar. E isso é um hábito. Por isso que na hora da crise, sabe, se você não tem esse hábito internalizado de dizimar e ofertar, a primeira coisa que você vai cortar é o dízimo. Você não teve esse hábito, você não teve esse costume, mas que vocês possam passar a ter esse hábito. Eu ouvi um pastor da Bahia que veio conversar comigo e eu achei muito interessante. A gente estava falando sobre atendimento, sobre aconselhamento, e ele falou, Elisete, eu atendo lá na igreja algumas pessoas cheias de problema, casais com dificuldade, e eu atendia, eu me desgastava, eu orientava, e eles voltavam de novo. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, olha, quando entrar aí para o aconselhamento, você vai perguntar, vocês são membros da igreja? Somos. Vocês são dizimistas? Não. Sai por essa porta, passa a dizimar. Quando dizimar, volta para falar comigo. E ele falou, Elisete, quando eles passaram a dizimar, os problemas acabaram. Irmãos, vamos entender, é nessa área que Satanás vai se utilizar para interferir no seu relacionamento conjugal, até no seu relacionamento sexual. Eu achei muito interessante, falei, pastor, eu vou usar essa tática, ainda não tive coragem de fazer, atendo lá, ainda. Ele falou isso, eu achei interessantíssimo. Ele falou, Elisete, muitos dos problemas acabaram, porque não adianta, é um princípio bíblico. Então, sabe, é muito interessante. Aqui está o exemplo. Esse exemplo eu peguei porque eu achei interessante de 2 Reis, capítulo 4. Foi a viúva do profeta. Olha como você tem que entender que mesmo ofertando, mesmo dizimando, a gente passa por adversidade, mas a gente não pode perder a nossa fé em Deus. Aí diz que essa mulher era uma mulher de um profeta, um homem fiel a Deus, um homem temente. E ele morreu e deixou uma dívida. Mas olha que coisa interessante. Era uma mulher que não se desesperou. Era uma mulher, sabe, que ela foi ao lugar certo, na hora certa. Ela foi falar com o profeta, ela foi falar com o homem de Deus. E chegando lá, o que eu acho lindo, o que eu quero trazer, é que ela lá não falou mal do marido. Olha, aquilo, era teu profeta, era um péssimo administrador, me deixou aqui, vão levar meus 2 filhos, querem matar meu filho. Não, ela chegou lá honrando aquele marido. Olha, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel. E ficou uma dívida, e agora eu estou com os meus 2 filhos. Irmã, não jogue na cara do seu marido que ele não sabe administrar, que ele não presta para nada, que vocês só vivem devendo. Você só está amaldiçoando o seu lar. Ou vice-versa. Não fale para sua esposa, você só sabe gastar, você não sabe administrar, você só está, sabe, incentivando o negativo. O que eu acho bonito dessa história é que essa mulher elogiou aquele marido. E aí o profeta perguntou, o que você tem na sua casa? Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Você tem uma vasilha na sua casa com um pouquinho de azeite, com unção, com autoridade da parte de Deus? Se chegue a Deus, fale para Ele. E eu tenho certeza que essa crise financeira, Deus vai te dar estratégia, como Deus deu ali para o profeta para falar para aquela mulher. Pega aí com as suas vizinhas vasilhas, enche de azeite. E ela voltou lá para ser orientada. Isso é planejamento. Ela está trabalhando planejamento e administração. Agora pega, vende, paga as dívidas e vivei do resto. Olha a economia financeira na Bíblia. Está aí para a gente. E a outra era rica. Aí, quem liderava financeiramente era a sunamita.
Ela era rica, era uma mulher que tinha uma visão maior do que o marido, espiritual, na área das finanças, que diz que ela percebeu que o profeta passava na cidade, e ele devia estar cansado, não tinha lugar para ficar. Ela falou, eu vou construir um quarto, eu vou fazer tudo de bom e do melhor, mas ela não tomou aquela atitude sozinha. Esse é o problema do casal, quando vocês tomam atitudes na área financeira sem consultar um ao outro, sem conversar um com o outro, vai trazer problema. Ela não, ela falou com o marido. Ela foi lá, ela que tinha visão de liderança, sabe, de administração na área financeira. E ela falou com ele, e ele aceitou. E aí ela abençoou o profeta Eliseu. Então a gente tem que entender que é muito importante quando a gente entende que essa disputa de autoridade, de liderança na área financeira no casamento, só vai trazer problema. Irmão, se a sua esposa é melhor nessa área, deixa ela administrar. Só que vocês vão conversar tudo que vai ser feito na área financeira dentro do casamento. Não se sinta humilhado e nem se sinta incapacitado por isso. Você pode ter uma liderança em outra área. Talvez você tenha um descontrole até emocional. Quantas mulheres que são casadas com um homem que tem dependência, é o vício da jogatina, né? Com homens que são alcoólatras, como é que esse homem vai liderar? Essa mulher tem que ter uma sabedoria da parte de Deus para administrar as finanças. É o que a gente lida no dia a dia. Então, a gente tem que entender isso. O dinheiro, primeiro, é para ser administrado e depois para gastar. O dinheiro que não é bem administrado vai desaparecer. Quando um casal gasta tudo que recebe, isso já é um sinal de alerta. Aí, Lucas está falando que antes de construir uma torre, tem que ter um planejamento. Né? O pastor falou aqui que ele gasta tudo da igreja. Eu só fico orando, Jesus, isso é para aumentar a minha fé, irmão. Vocês não têm ideia. Né? Que eu sou casada com um homem visionário, um cara que é investidor. Mas de vez em quando eu falo para ele, meu filho, por favor. Meu filho, por favor, porque eu sou filha de Zé Santo. Então, eu não me descarto, muitas vezes, da minha preocupação, sabe? E eu sei que Deus, a gente age junto. Isso só me faz orar mais, sabe? Me faz ficar, Senhor, abre as portas. E Deus faz isso, porque isso é questão de fé com o pastor. Tá? Agora, no casamento, aí, vocês, nas suas finanças, vai ter aquele que é mais ousado. Ajude em oração, invista também. Faça isso para vocês serem abençoados.